Paulo Ferreira de Mel, diretor do Jornal Correio da Zambuja, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para estar presente nesta homenagem que estamos a fazer aos meios de comunicação local. Paulo, gostava de começar por perguntar: informar as populações é o dever principal de um jornalista. No mundo cada vez mais rápido, qual é que acha que são os riscos de se informar depressa? Antes de mais, quero agradecer a oportunidade que dão aos mídia do Conselho, aos mídia local, para trazermos aqui algum do nosso passado, algum do nosso presente e, quem sabe, algum do nosso futuro. Respondendo à sua pergunta, há alguns riscos de informar depressa, mas sendo o jornal Correio da Zambuja um jornal que é mensal, nós temos o tempo necessário para poder cruzar fontes de informação, e quando o jornal sai para a rua e é distribuído gratuitamente, quer aqui no Concelho da Zambuja, quer também no Concelho do Cartacho, nós já tivemos, digamos que, alguma maturidade nas notícias e já podemos, com alguma segurança, fugir àquilo que agora está muito na moda, que se chama os fake news. Paulo, a internet e sobretudo as redes sociais vieram tornar a informação mais acessível a todos, mas também mais passível de escrutínio. Sente que isso pode ser pernicioso? Pode ser perigoso, nomeadamente no campo das redes sociais, porque cada um escreve o que quer, cada um diz o que quer, e portanto não há aquele escrutínio a 100% de que o que se vê na internet seja verdade. E por isso acho que às vezes pode ser um tipo de informação, principalmente as redes sociais, podem ser perigosas, agressivas e podem colocar em causa alguns dos princípios fundamentais até da própria democracia. Falando em democracia, Abril trouxe-nos a possibilidade de haver liberdade de imprensa. Acredita que isso seja uma realidade ou ainda surgem tentativas reais ou de alguma forma encapotadas de censura? Eu ia responder de uma forma que eu considero talvez a mais correta. Não é verdade que o 25 de Abril tenha trazido aquela liberdade de imprensa que nós pensávamos. E também não é verdade que não sejamos ainda hoje condicionados da maneira como fazemos notícias ou quais as notícias que nós fazemos. Portanto, cabe aqui fazer um jogo de democracia autêntica, que é podermos escrever quase tudo o que queremos, mas ao mesmo tempo também mantermos alguma independência, o que lhe devo dizer que hoje em dia é muito complicado manter a independência, nomeadamente na imprensa local. No decorrer da sua carreira, com toda a certeza, já teve que lidar com notícias que de alguma forma mexeram com a sua personalidade. De que forma é que se consegue manter a isenção nesses casos? É difícil manter a isenção. Dou-lhe dois exemplos. O primeiro tem a ver, aliás os dois, porque como a minha vida sempre esteve ligada ao trânsito e à comunicação de informações de trânsito e à realidade rodoviária, uma das notícias que me custou mais a dar foi a da morte de uma das nossas jornalistas que desapareceu num acidente na Nacional 3, a Marta Fazendas, que ainda hoje tem alguma dificuldade em digerir as notícias que se tiveram que dar. Também as colegas que iam com ela ainda hoje têm sequelas desse acidente. Isto na Nacional 3. Outra vez na Nacional 3, não posso deixar, nem posso esquecer, o Pedro Salema. Um jovem que estava ao serviço de todos nós, ao serviço da comunidade e que perdeu a vida também na Estrada Nacional 3. Portanto, foram os momentos talvez mais complicados de gerir na nossa carreira. Num contexto de órgão de informação local, a principal característica é ter um jornalismo verdadeiramente de proximidade. De que forma acredita que o seu trabalho pode influenciar as pessoas?
Eu acho que influencia, mas não todas. E passo a explicar. Nós somos o Correio da Zambuja, é um jornal que é editado, é impresso e, como tal, não abrange todas as audiências. Sabe-se que os jovens não têm hábitos de leitura, sabe-se que, a seguir, os pais não têm tempo para ler jornais, portanto, nós somos um meio de comunicação que é dirigida, digamos, à faixa mais velha, mais antiga do concelho. Daí que as nossas reportagens, a nossa informação tem a ver ou é dirigida de uma forma diferente do que outros meios de comunicação. Daí que nós sentimos que quando fazemos uma notícia que tenha a ver com a ampliação de camas na Santa Casa da Misericórdia ou na Cerci, ou que tenha a ver com uma nova medida da Câmara Municipal para com os mais velhos, isso tem um impacto enorme na comunidade. As outras, nós tentamos, através do nosso site, o correidazambuja.pt, trazer aí algumas notícias que sejam mais acessíveis a uma população mais jovem. O Correio da Zambuja é um projeto que já teve diversas transformações ao longo dos anos. Qual foi para si o momento mais importante da vida deste jornal? Olha, eu não posso falar pelo passado completamente, porque o Correio da Zambuja já nasceu há mais de 50 anos. Teve com certeza fases boas e más. Curiosamente, a seguir ao 25 de Abril, publicou-se em junho de 1974 e desapareceu. Depois, quando eu e a minha equipa pegámos no Correio de Zambuja, já foi muito mais tarde, e devo-lhe dizer uma coisa, foi o melhor momento, foi o melhor dia do Correio da Zambuja. Foi quando conseguimos reunir uma equipa e conseguir produzir e fazer regressar este órgão de informação local. E já temos tido várias tentativas de fazer uma maior, digamos, diversidade de informação a outros concelhos, a outros locais, mas nós não somos capazes de ceder a a este amor por a Zambuja. E então nós focamos na comunidade local e é com isso que pretendemos viver enquanto for possível, mas não está fácil. Ao longo dos anos, o Correio da Zambuja lidou com diversos políticos do Concelho da Zambuja. De todos os que já conheceu, qual destacaria e porquê? Eu não destacaria nenhum, porque, se formos a ser honestos e sinceros, qualquer pessoa tem sempre o seu lado positivo. E os políticos, por muito políticos que seja, no fundo têm ou manifestam intenções em prol da população. E eu teria que dizer que encontrei neste meu percurso, que já tem mais de 25 anos do Correio da Zambuja, segunda série, encontrei políticos generosos, leais, encontrei presidentes de Câmara com muita atenção para as dificuldades das pessoas, encontrei outros muito virados para as artes e para a comunicação, e encontrei também outros muito preocupados com a imagem que a Zambuja deve ter no nosso país. Também os encontrei. Portanto, todos eles têm características muito positivas enquanto presidentes da Câmara Municipal. Paulo, terminamos. Agradeço-lhe muito a sua presença e muito obrigado.